bem-vindo a todas e a todos em mais uma videoaula do nosso canal Administração, uma abordagem heterodoxa. Hoje a nossa questão orientadora é um ponto que perpassa grandes áreas do saber, na verdade, principalmente a sociologia, mas tem como um pano de fundo também a lógica da administração. Nós propomos hoje como reflexão, à luz dessa imagem aí do sucesso, questionarmos meritocracia ou mimimicracia. O que garante um sucesso profissional? O que faz com que as pessoas que chegaram lá no topo, alcançaram e conseguiram esse êxito, quais foram os fatores condicionantes para se chegar lá? Todos podem chegar? Todos chegarão? Essas questões perpassam a ideia do que a gente entende por mérito em nossa sociedade, se é que é possível pensar nisso, ou isso na verdade é uma história, é um conto, mais um dos contos, mais uma das fábulas para adultos. Bem, para começarmos a nossa reflexão aqui sobre as possibilidades de ascensão no ambiente organizacional, empresarial, eu gostaria de começar ilustrando com vocês aquilo que eu tenho feito em algumas outras videoaulas, que é uma análise da semiótica, ou seja, o que as imagens e símbolos representam no senso comum a respeito do sucesso profissional. Pois bem, eis que eu coloquei aqui no Google a palavra sucesso profissional, pedi para o Google buscar para nós imagens, e o que o Google apresentou para nós. Vejam nessas imagens aqui. Quando a gente fala sucesso profissional, a maioria das imagens representam pessoas, seja de terno ou gravata, ou roupa social, ou mesmo roupas cotidianas, mas ilustrando uma certa formalidade, número 1. Número 2, a maioria dessas pessoas de sucesso estão no ambiente organizacional, entre outras, estão vangloriando o seu ápice, agradecendo aos céus, ao seu prêmio, a essa conquista. Um outro fato que nos ilustra aqui nessa imagem, só temos uma mulher negra, ainda que o número de homens e mulheres sobre o sucesso seja mais ou menos equitativo nas fotos coletivas, nas fotos individuais não, a maioria são homens, a gente só tem uma mulher negra, o que ilustra que muitas vezes as pessoas negras, a partir dessa imagem, não alcançam o sucesso. Mas o que é o sucesso à luz dessa imagem? É uma relação diretamente com conquistas profissionais, já que a gente colocou sucesso profissional. Professor, mas isso é muito restritivo, era como se... Vamos ampliar, você deveria ter colocado outras palavras. Pois bem, eu coloquei profissionais de sucesso agora, para ver o que o Google transmite para nós, a partir das imagens. Mais uma vez, pessoas no ambiente formal, ou melhor, pessoas vestindo trajes formais, em sua maioria homens de ternos. A gente encontra aqui apenas um indivíduo negro, em sua grande maioria todos brancos aqui, vangloriando esse sucesso, essa conquista profissional. Poderíamos tentar ainda um terceiro caminho, pessoas bem-sucedidas, e aqui também segue a mesma lógica, em sua maioria pessoas brancas, vejam, de cabelos lisos, ditos cabelos bons, ilustrando o terno e a gravata, e assim vai, Ou seja, uma pessoa formada em filosofia, que vende água de coco na praia, que tem os cabelos longos e surfa todos os dias, não é uma pessoa bem-sucedida. Nem tampouco aquele que é dono de um pequeno estabelecimento, uma pequena padaria, que não veste os seus trajes formais, ou aquela pessoa que vive para artes, enfim. Essas pessoas não são bem-sucedidas segundo o senso comum, já que é uma relação de sucesso em nossa sociedade, no senso comum, quando a gente atrela as posições de alto status, prestígio, remuneração, consequentemente aquisição do consumo, Então esse é o imaginário muitas vezes quando a gente pensa de sucesso. No final dessa nossa disciplina, a gente pode até trazer à luz da filosofia como que essa imagem de sucesso é uma de entre várias possíveis e como que ela muitas vezes nos conduz a um planejamento da nossa vida em busca desse padrão de sucesso. Mas será mesmo que isso seria o sucesso? Ou isso seria uma construção do sucesso à luz dessa nossa lógica de economia, mercantil que estamos inseridos? Enfim, não é o caso aqui agora de trazer essa discussão, apenas uma provocação, como que a gente fica muito preso a esses estereótipos de sucesso, mas o que faz com que essas pessoas definidas como sucesso alcancem
esse sucesso? Quais foram os argumentos, né? O que justificou em termos de mérito, se a gente pode pensar em termos de mérito? Pois bem, para começar, gostaria de ilustrar um caso típico, né, de um contexto de vestibular. Imaginem esse cenário: duas candidatas, né, estão realizando o vestibular da concorridíssima Universidade de São Paulo, a USP, no curso de Medicina. As duas chegaram na segunda fase. A primeira fase objetiva, a segunda a prova aberta, né? Não sei como é que funciona hoje o sistema da USP ainda. Uma é negra, da periferia, né, da zona leste de São Paulo, trabalha desde os 13 anos de idade, ajudando a mãe em casa. A outra vem o quê? Ela vem de um outro contexto, branca, da região nobre de São Paulo, por exemplo, Morumbi, do bairro elitizado. Essa mesma estudante teve a oportunidade de fazer cursos de inglês, sempre se alimentou muito bem, frequentou as melhores escolas, né? No processo seletivo, quem passou? Quem passou foi a branca, né? A estudante branca. A pergunta é, dentre as duas concorrentes, quem teve mérito? Aquela que conseguiu chegar na segunda fase, mesmo com as condições adversas, mesmo vindo de um ambiente desprovido de recursos materiais, culturais, ou aquela que, usufruindo desses recursos materiais e culturais, passou naquela vaga que estava sendo disputada? Obviamente que, no senso comum, a gente vai dizer que quem teve mérito, quem passou, né? Foi essa estudante branco aí, não importa se ela fez os melhores cursinhos, se ela teve as condições econômicas, psíquicas, o que importa é que ela passou, foi o fruto do esforço dela. Mas nesse caso a gente começa a ver o que sustenta o conceito de mérito em nossa sociedade. Um exemplo típico de quem ganha, por exemplo, uma medalha aqui no Brasil, a gente vê esse semblante muitas vezes no meio, né? Honra ao mérito. Mas o que é o mérito? O mérito nada mais é do que uma etimologia que vem, por exemplo, do latim, né? Para se tratar de ganho, de lucro ou mesmo de perda ou castigo. Naquela época não era simplesmente um ganho-lucro, mas o mérito estava relacionado à perda ou castigo. E relacionado muitas vezes a um conceito de estima, de apreço, de medição por algum atributo, por um valor moral, por uma recompensa ou por uma punição. Esse conceito, no entanto, ele passou a ser ressignificado, a ter um outro sentido, principalmente a partir de dois momentos históricos fundamentais: a Revolução Americana de 1776 e que veio influenciar também a Revolução Francesa de 1789. Esses dois casos, eles modificaram a lógica daquela época. Como é que funcionava a sociedade daquela época? Era uma sociedade basicamente em castas, não havia uma ascensão social. A ascensão ela ocorria muitas vezes por uma justificativa divina, né? Eu sou a figura divina na Terra, sou um rei, escolhido por Deus, muitas vezes, né? E o trono, esses cargos da nobreza eram passados de forma natural, hereditária, né? Com a Revolução Americana e com a Revolução Francesa, ocorreu uma mudança filosófica, a partir da visão de que não há uma instância divina que diz que você merece isso. Não. Todos os homens são indivíduos que nasceram livres e iguais perante a natureza. E o que distingue o sucesso? Não é o teu sangue. O que vai distinguir o seu sucesso, e que vai fundamentar muitas vezes o conceito de meritocracia, são os seus talentos, as suas capacidades individuais. É você, pelo seu talento, pela sua capacidade individual, que pode justificar você chegar no topo de um cargo, por exemplo, ou conquistar X reais de vitórias e tudo mais. Não é o fato de você ter uma escolha divina hereditária nesse processo. Do ponto de vista da democratização do acesso, isso foi uma conquista. O mérito é um aspecto fundamental quando a gente acaba com essa ideia da monarquia, do absolutismo, que havia uma casta que não permitia nenhum modelo de mobilidade, nenhuma possibilidade de mobilidade social, né? E esse conceito, claro, ele perpassou e perpassa muitas vezes a nossa ideia de justiça, que é a ideia de justiça formal, que a gente chama o quê? Igualdade de oportunidades. Todos devem ter o mesmo direito de se candidatar, por exemplo, a uma vaga no vestibular. Então, aquele caso inicial nosso, né, da USP, aquela estudante negra da periferia de condições adversas, ela tem o mesmo direito de se candidatar à vaga. Quem passar vai ser fruto dos seus méritos, pautado no seu esforço, nas suas capacidades intelectuais, e assim vai. Isso é uma alternativa para lidar com
um passado de uma sociedade que se movia basicamente em castas e impossibilitava a mobilidade social. Tá? Então isso é uma conquista. A meritocracia, nesse aspecto, é fundamental. A gente tem que reconhecer que isso foi uma conquista. A gente conseguiu, em grande parte das sociedades, há alguns casos, por exemplo, no interior, por exemplo, da Índia, que ainda existe uma lógica de casta, que a mobilidade social é mínima, né? Mas isso foi uma conquista do ponto de vista das revoluções americanas e depois da Revolução Francesa, né? Então, o mérito nessa visão é o quê? É tudo aquilo que você conquista a partir do seu esforço, do seu talento, das suas aptidões individualmente. Esse conceito, no entanto, ele foi cunhado, na verdade, né, a partir desse livro, né, de Michael Young, que ele escreveu em 1958, né, a ideia do aumento da meritocracia. Só que, paradoxalmente, nesse livro de 1958, ele cunhou o termo meritocracia, mas com uma ironia às dimensões culturais, as dimensões simbólicas, sociais que perpassavam essas pessoas que chegavam lá. Porém, ainda que ele tivesse abordado com uma ironia, o conceito foi apropriado, né, muitas vezes no senso comum, e se tornou um exemplo para justificar essas aptidões, esses talentos individuais. Mas, na verdade, o que ele queria dizer era uma crítica à meritocracia, porque agora a gente entra numa visão heterodoxa sobre o tema, e nós temos, por exemplo, dois autores que trabalham isso, a Nancy Fraser, que é uma pesquisadora americana, e o Pierre Bourdieu, que foi um autor renomado francês, que eles vão dizer o seguinte: olha, essa ideia de que os esforços individuais, de que os talentos são decisivos e justificam as conquistas, isso é uma meia-verdade. Por que isso é uma meia-verdade? Porque a gente não analisa as condições entre esses participantes na disputa dessa vaga. Ainda que aquela estudante branca da Zona Sul conseguiu a vaga, a gente não está analisando quais foram as condições herdadas por ela para competir com aquela estudante da periferia da Zona Leste de São Paulo. Essa imagem ilustra a crítica à meritocracia, quando eles comentam que todos estão numa corrida, mas algumas pessoas já começam com vários obstáculos. Então, como pensar em condições de igualdade se muitas pessoas começam já em posições privilegiadas para disputar a mesma vaga, né? Então, essa ideia vai dizer o seguinte: olha, a meritocracia é um grande conto de fadas. Porque você tem que analisar o quê? Você tem que analisar as condições entre as pessoas. As pessoas em condições desprivilegiadas, elas estão atrás na corrida. A gente não considera essas dimensões anteriores nessa disputa. Então, como é que a gente pode falar de condições de igualdade de oportunidades, sendo que as oportunidades não são as mesmas, já que todos podem, mas nem todos têm as mesmas condições? Para contrapor essa ideia, né, o filósofo John Rawls, ele vai sustentar o seguinte: olha, a gente tem que pensar nas questões para falar em mérito, a gente teria que pensar primeiro nas condições de oportunidade, que isso é fundamental, mas também nas condições de igualdade. Como duas pessoas em realidades distintas podem disputar a mesma vaga. E aí ele vai propor que essa charge ilustra isso. Quando a gente trata as pessoas sem nenhum tipo de intervenção, apenas ofertando as mesmas oportunidades, essa imagem aqui da direita representa o quê? A realidade. Algumas pessoas já começam lá em cima nessa disputa. Quando a gente trata as pessoas de forma igual, a gente muitas vezes também gera uma desigualdade, porque a gente não considera as singularidades de cada indivíduo. A saída para eles seria o tratamento de forma equitativa para que todos conseguissem competir em condições de igualdade. Claro que isso vai abrir espaço para as políticas de cotas, as políticas afirmativas, que tentam muitas vezes criar as condições para que aqueles possam competir em mesmas condições de igualdade, né? Esse é um debate que perpassa a meritocracia para responder a nossa questão inicial, né? O sucesso é um discurso, é uma meritocracia ou é uma mimicracia? Mas, professor, eu posso refutar esse argumento aí, esse argumento utilizado por esses filósofos dito heterodoxos, que na verdade são todos comunistas. Por quê? O meu avô foi pobre, ele veio da periferia, e ele conseguiu ascender e ele construiu um império. Essa é a prova que, mesmo começando lá atrás, ele alcançou. Todos podem. Sim, isso é uma verdade. Na minha família também eu tenho exemplos de pessoas que começaram lá embaixo e que conseguiram ascender em todas as condições adversas. Porém,
O que estava por detrás, muitas vezes, dessas pessoas? Talvez, por exemplo, Pierre Bourdieu diria, olha, essa pessoa muitas vezes ascendeu sem um capital econômico, sem condições econômicas, mas herdou, talvez, uma educação diferenciada, uma estrutura psíquica que possibilitou que ele lidasse com essas adversidades, ou mesmo em todas as condições adversas, é uma pessoa fora da curva. É a exceção. É tipo o Pelé do futebol. Porque em condições adversas, esse indivíduo conseguiu superar todas aquelas condições desfavoráveis em comparação com os outros concorrentes, saiu lá atrás e chegou na frente. Mas, na média, não é isso que acontece. Já que a relação de oferta e demanda no mercado, ela não fecha essa conta. Então, numa visão crítica, a meritocracia vai dizer o seguinte, olha, você está trabalhando com a exceção. A regra é, se você está numa condição adversa, a probabilidade de você chegar lá é muito menor. E aí nós temos o quê? Em conclusão, nós temos duas visões, então. Nós temos a visão que sustenta a igualdade de oportunidades, né, que é a visão da meritocracia, não. O que importa é que as pessoas partirem em condições distintas, não importa as condições, o importante é que as oportunidades são dadas para todo mundo e cada um tem que agarrar essa oportunidade. Só ver o caso do teu avô, que você mesmo está falando, professor, que ele veio lá de baixo, conquistou, né? E temos a outra visão que vai dizer, não, isso daí é uma história para boi dormir. Na verdade, as pessoas partem na vida em condições completamente diferentes, disputando o que a gente considera muitas vezes oportunidade para todos. Mas essa oportunidade não é para todos. Ela é seletiva, já que aquelas pessoas que estão lá atrás já estão numa desvantagem muito grande. Enfim, temos duas visões de mundo para tentar responder a nossa perspectiva sobre o sucesso empresarial. E aí? E agora, professor? Mais uma vez, duas visões de mundo. Bem, eu vou dizer que é muito simples. Como eu sempre digo nesse canal aqui, é muito simples. É só ver o meu caso, por exemplo. Eu fiz uma graduação em administração, uma especialização em filosofia, um mestrado em administração, um doutorado em administração, um pós-doutorado em administração. Agora estou fazendo por hobby uma graduação em filosofia. Passei no concurso público, ganhei alguns prêmiozinhos acadêmicos, escrevi os meus livrinhos, tenho um certo reconhecimentozinho e tal. E isso tudo é fruto dos meus méritos, porque eu passei na prova, eu não fraudei a prova. Mas é claro que eu não vou contar para vocês que quando eu tinha 14 anos e eu queria trabalhar, não estudar, o meu pai me disse, filho, eu vou te dar o dinheiro do trabalho para que você continue estudando. Também não vou dizer para vocês, quando eu entrei na universidade, meu pai me deu um carro, financiou todos os meus estudos numa instituição pública, e também não vou dizer para vocês, quando eu fiz mestrado, doutorado, mesmo eu tendo recebido uma bolsa do governo, eu tinha a todo momento um respaldo financeiro do meu pai me ajudando para cobrir todos os meus custos. E também não vou dizer para vocês que quando eu faço um financiamento de uma casa, eu não preciso pegar um dinheiro, um crédito imobiliário, pagando uma taxa de 6, 7, 8% aos juros, porque eu tenho meu querido pai emprestando para mim a taxas de 0%, né? E que eu pago quando eu quero. Mas enfim, eu tenho que valorizar as minhas conquistas e eu cheguei onde estou. Viva a meritocracia!